Ora, quero dizer para vocês o seguinte: o que está por trás desta enorme rejeição ao anúncio da suposta vitória do ditador narco-comunista da Venezuela? Clepto porque é ladrão, narco porque é traficante e comunista porque é comunista, né? Então, o que está por trás dessa enorme rejeição ao anúncio da suposta vitória deste ditador clepto-narco-comunista da Venezuela, é claro, está todo o tormentoso regime autoritário que se estabeleceu há quase um quarto de século pelo então coronel Hugo Chávez, que evidentemente interdita desde aquela época esse regime, interdita a emergência ao poder de qualquer força democrática da oposição. Essa que é a verdade. Pois bem, o coronel Bufão Chávez seguiu seu maior bufão ainda, que é esse Nicolás Maduro. É ridículo esse Nicolás Maduro. Mas o ditador bolivariano de plantão, que neste momento apresenta ao mundo a face cruel de um regime perverso, cruel, corrupto, corruptor, mas, sobretudo, incompetente ao extremo no trato da coisa pública. Ele que se apresenta, está apresentando. É um striptease internacional aí, ao alcance na vista de todo mundo. Eu falo sobre isso a todo momento no meu blog polibiobraga.com.br. Aliás, eu quero recomendar que vocês procurem o meu blog ali, polibiobraga.com.br, porque eu estou transmitindo ao vivo, real, portanto, todas as transmissões da EVTV, E de Elisa, V de Viado, TV, EVTV, que tem sede em Miami e é operada por exilados venezuelanos de muito boa qualidade, bem profissional, 24 horas por dia, está ali disponibilizado. Ou então você entra no YouTube, na sua televisão ali, põe EVTV. Pois bem, eu falo também sobre isso a todo momento no meu blog, né? Transmito opiniões, artigos, publico. Mas hoje, aqui com vocês, eu quero destacar um ponto que eu considero mais nodal dessa crise política decorrente das eleições de domingo, que é o caso do processo eleitoral fraudulento lá e sem sofisticação nenhuma. Eu quero destacar isso aí. Lá é na base do roubo porque eu posso roubar, mas tem gente que é mais fina e que é mais sofisticada. Agora, o que me chama mais atenção é esse caradurismo de gente como o presidente nomeado Lula da Silva, que vai ganhando tempo para aderir, porque ele vai aderir a esse bandido político venezuelano aí. Ele vai ganhando tempo, enquanto vai reclamando aí pela apresentação das atas de cada local de votação, porque se sabe que só 70% das atas dos locais de votação foram apresentados e se apresentam ampla vitória da oposição, do candidato de oposição Gonçalves Urrutia, ou da Maria Corina. Ou seja, vejam bem, hein? É o processo de apuração e de totalização que está sendo questionado na Venezuela, inclusive por Lula, por praticamente toda a mídia até brasileira, que está até um pouco surpreso com isso. É a ata, reclama Lula da Silva, junto com Joe Biden, colocando ambos em dúvida o processo de apuração e de totalização. Vocês já ouviram falar nisso, né? Processo de apuração e de totalização. Ora, e por que Lula da Silva reclama na maior cara dura? O que ele está reclamando na maior cara dura? Não é só para ganhar tempo, porque ele vai aderir, né? Ora, por que nas eleições da qual ele resultou nomeado, a oposição que apoiou o Bolsonaro foi atropelada de modo severo e truculento pelo Tribunal Superior Eleitoral quando a oposição buscou acesso ao chamado código-fonte, que é o santo graal do processo de votação e apuração eletrônica. Mas antes disso mesmo, antes dessas reclamações, a oposição foi atropelada para valer pelo Tribunal Superior Eleitoral e os seus aliados da grande mídia, quando tentou emplacar no Congresso uma legislação própria para estabelecer o voto impresso auditável. Narrativas mentirosas chegaram a vender a ideia de que a oposição tentava restabelecer o voto de papel,
quando na verdade o que se queria, o que se quer é estabelecer uma nova camada de fiscalização, de auditoria, desta vez ao alcance de qualquer eleitor. Ou seja, o voto continua eletrônico, mas um comprovante impresso é depositado automaticamente noutra urna, às vistas do eleitor, para possível cotejo posterior e no caso de dúvida. É simples assim. Só não quer aprovar isso quem tem contas a ajustar ou a esconder. O assunto agora, em função do escandaloso sistema eleitoral de votação e apuração na Venezuela, volta à baila. Está nas ruas de novo a campanha pelo voto impresso auditável. Há muito tempo agora, existe muito tempo até 2026, para que esse sistema seja implantado. Não dá para fazer como aconteceu na eleição passada, dizer, não, está muito em cima do laço. Ora, hoje o deputado federal gaúcho Biratã Sanderson, do PL, defendeu, por exemplo, no seu X, a necessidade de que a Câmara dos Deputados retome as discussões sobre o sistema de votação eletrônica utilizado no Brasil. É necessário que isso aconteça. Sanderson voltou a esse assunto, claro, em função do que eu já disse, da fraude eleitoral ocorrida na Venezuela, e vê semelhanças entre o que aconteceu lá e as suspeitas levantadas antes, durante e depois do processo eleitoral, que resultou justamente do processo de apuração e de totalização que acabou resultando na nomeação de Lula da Silva. Disse o Sanderson no seu X, já estou concluindo, a falta de transparência no processo eleitoral da Venezuela e a absoluta desconfiança do resultado apresentado reavivaram aqui no Brasil a necessidade de aprimoramento com urgência do sistema de votação eletrônico no nosso país. Campanha pelo voto impresso auditável volta a ganhar espaço nas redes sociais. Está ganhando as ruas. Eu apoio. E tu, que me acompanhas todos os dias nesse espaço e no meu blog polibebraga.com.br, o que você acha disso tudo aí? É isso, senhores.